Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz e me arrisco a dizer que esse é o pré-jogo mais tenso que eu faço neste canal, porque Santos e Grêmio provavelmente é o principal jogo do Santos na temporada por conta dos resultados desta rodada, tanto da questão do Bahia, o Sport também conseguindo vencer. E o Santos entra na zona de rebaixamento com a vitória, né, desses dois times. Então é obrigação o Santos vencer para não terminar essa rodada na zona de rebaixamento. Então vamos falar a escalação do Santos, que já está confirmada, né? O Carille já passou para a assessoria, como já é de costume. E vamos comentar sobre o Grêmio que tem até 4 dúvidas para esse jogo contra o Santos. O Santos, em relação ao clássico contra o São Paulo, tem mudança na escalação, tem novidades também entre os relacionados, então vamos falar sobre isso. Mas antes, vou dar aqui a dica para você baixar o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol para celular, totalmente gratuito. Você fica sabendo notícias do Santos, escalação, acompanha o tempo real dos jogos do Peixe e também a Bundesliga. Para você ter acesso a tudo isso, só clicar no link aqui da descrição para você baixar. E são parceiraços aqui do canal, sempre presente com a gente. Bom, vamos então falar sobre os relacionados do Santos para essa partida, porque, como eu disse, tem novidades e é interessante, principalmente pensando em relação a um segundo tempo, né, do time do Santos. Então, vamos lá aos relacionados do Santos. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. E, sinceramente, gostei dessas novidades, tá? Principalmente pensando em um Santos para a segunda etapa. A gente sabe como é importante não só os 11 iniciais, né? Mas principalmente quem acaba entrando no segundo tempo. Então, os relacionados do Santos, goleiros João Paulo e Jandrei, zagueiros Felipe Jonathan, Madison, Wagner Leonardo, Pará, Danilo Boza, Moraes e Emiliano Velasquez. Eu disse zagueiros, mas entenda defensores. Meias, Carlos Sanches, Jobson, Vinícius Balieiro, Gabriel Pirani, Vinícius Anocelo, Camacho e Giamota. Atacantes, Léo Batistão, Marinho, Raniel, Marcos Guilherme, Ângelo, Lucas Braga e Diego Tardelli. Então, o Jobson continua entre os relacionados. Talvez ele possa ganhar alguns minutos ali com o Carille. Atenção também para a questão de Madison. Madison volta a ser relacionado. A gente já tinha cantado essa bola, né, de que provavelmente ele voltaria a ser relacionado, né, entre os jogadores do Santos para essa partida. E assim foi. Agora, depois desses relacionados, vamos comentar sobre a escalação do Santos. Como eu falei, já está confirmada, que é a seguinte: João Paulo, Vinícius Balieiro, Emiliano Velasquez e Wagner Palha. Então o Santos continua com 3 zagueiros. O Balieiro está ainda no time como zagueiro. Marcos Guilherme fazendo ali a ala. Camacho como primeiro volante. Vinícius Anocelo e Carlos Sanches ali na meiuca. E para completar o meio do Santos, Lucas Braga. Mais à frente, Marinho e Léo Batistão. Vamos para algumas observações, né? A questão de como que vai jogar o Grêmio. O Grêmio tem algumas dúvidas aí para o jogo, daqui a pouco a gente fala, mas imagino que é aquele jogo de quem está muito desesperado, tanto o Santos como o Grêmio. Tivemos a vitória, pelo menos até o momento onde eu gravo aqui, ainda não acabou o jogo, mas o Bahia está vencendo. Aliás, o Bahia já venceu, acabo de receber aqui da produção que o Bahia venceu o jogo e com isso acaba prejudicando ainda mais o Santos na tabela. Né? O Sport também venceu o Corinthians, então a situação do Santos acaba ficando ainda mais complicada. Precisa vencer para que a gente não fique na zona de rebaixamento. Ou seja, precisa ir para cima. Não tem como o Santos só ficar esperando o Grêmio. A gente sabe que a característica de jogo do Carille muitas vezes é esperar o adversário. Foi assim contra o São Paulo, né? O Santos conseguiu fazer um gol muito cedo com o Carlos Sanches e depois só deu São Paulo, né? O Santos meio que tentava segurar o São Paulo da maneira que conseguia, mas é importante a gente conseguir essa vitória e tem que ir para cima. Então, desta forma, eu aprovo a entrada do Lucas Braga. Acho que é um jogador que dá muito mais volume para o ataque do Santos,
principalmente se a gente for puxar ali na memória contra o São Paulo, o Santos melhora no segundo tempo, depois da entrada do Pirani jogando ali também com o Zanocelo, a entrada do Lucas Braga, a entrada do Tardelli, e aí o Santos consegue ter mais opções, principalmente em contra-ataque. Acredito que ele é muito melhor, né, uma opção muito melhor ofensivamente do que o Felipe Jonathan. Como já falamos aqui, o Felipe Jonathan com 3 zagueiros, ele fica teoricamente, né, mais liberado para atacar. Mas entre ele e o Lucas Braga, na minha concepção, faz isso muito melhor. Aí a questão do outro lado, né? Será que a entrada do Madison seria interessante ou mantém o Marcos Guilherme? Marcos Guilherme, no último jogo, por exemplo, eu não vi nada demais, jogando naquela função, né? Ali como um ala pela direita. Primeiro porque ele joga muito mais pela esquerda. Então já começa nesse ponto de vista. Segundo, o Madison é aquele jogador importante visando o jogo aéreo também. Até mesmo durante a semana, pelo Sub-23, o Madison acabou fazendo gol. Então, talvez fosse uma arma importante, tanto para o jogo aéreo defensivo como ofensivo do Santos. Eu faria essa mudança. Colocaria o Madison, né, na vaga do Marcos Guilherme. E a questão também do Diego Tardelli. Entrou muito bem contra a Juventude, entrou muito bem contra São Paulo. É um jogador que talvez possa ganhar, né, alguns minutos ali para o segundo tempo, quem sabe. Então, ficar de olho aí nesses jogadores que eu acho que, de uma certa forma, podem fazer diferença nesse time do Santos, né? E o Sanches também. O problema físico do Santos também a gente precisa levar em conta, né? A gente fala muito do Sanches, dessa questão física, mas o Santos como um todo, às vezes tem uma queda do primeiro para o segundo tempo. Então é interessante a gente observar isso e principalmente as opções para a segunda etapa. Agora o Grêmio, né? Vamos falar sobre o Grêmio, porque, como eu disse, o Grêmio tem algumas dúvidas. De acordo com o Globoesporte.com, as dúvidas do Grêmio são as seguintes, olha, após recolocar Breno como titular no gol, no empate em 2-2 contra o Cuiabá, fica a incógnita se o campeão olímpico seguirá ou Gabriel Chapecó recuperará a posição. Kahneman, que convive com dores no quadril, também é dúvida. Caso o Felipão o preserve, Rodrigues será o parceiro de Juan. Titular na quarta-feira, Campas tenta cativar Felipão, que merece uma sequência. O colombiano disputa uma posição com Ferreira, né, o Ferreirinha, que entrou em seu lugar no intervalo. A outra interrogação está no comando de ataque. Diego Souza ou Diego Turim lutam pelo posto. Então, a provável escalação do Grêmio é a seguinte: Breno ou Chapecó, Wanderson na lateral, Juan, Kahneman ou Rodrigues e Rafinha na outra lateral. Thiago Santos, Lucas Silva, Douglas Costas, Campas ou Ferreirinha e Alisson, Diego Souza ou Turim. Então, essa é a provável escalação do Grêmio. Principalmente a questão do Ferreirinha. É um jogador que dá uma canseira ali pela ponta. Então, até mesmo pensando, né, em você abrir mão de algum lateral, isso também deve ser levado em consideração. Talvez, caso o Ferreirinha entre no segundo tempo, né, você aí saca um atacante e coloca um lateral para tentar reforçar, ou você coloca alguém com um pouco mais de marcação no meio campo. Por exemplo, você coloca o Danilo Boza na zaga, que era uma coisa que talvez eu já começasse, né, com o Danilo Boza na zaga, e aí você coloca o Balieiro como primeiro volante, e aí você vê se você vai recolocar o Camacho, né, em alguma outra posição, ou tira o Camacho, enfim. Mas tem que ficar atento. O time do Grêmio tem um contra-ataque que pode levar perigo, principalmente com Douglas Costa e Ferreirinha, caso o Ferreirinha comece como titular. São dois jogadores importantíssimos nesse time do Grêmio. O Wanderson também é um lateral que vem auxiliando bastante, né, o time do Grêmio no ataque. Então, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Espero que o Santos não cometa os mesmos erros de errar muitos passes, né, principalmente passes mais curtos, erros individuais, principalmente na zaga, que acaba, né, virando o gol do adversário. Precisa vencer, senão será o Santos na zona de rebaixamento, e isso é obviamente uma coisa que nós não queremos. Só mostrando aqui como está a tabela de classificação, né, depois dessa vitória do Bahia, que eu estava gravando aqui, né, fui informada que o Bahia, infelizmente, para nós, venceu. Então, a tabela de classificação está desse jeito.
Ó, o Santos está na 18ª colocação com 25 pontos, o Grêmio tem 23 e a Chapecoense tem 12, né? O Sport acabou também, está com 26 pontos. Mas o que acontece? Se o Santos vencer, o Santos sai da zona de rebaixamento. De uma certa forma, depende só da gente. É o lado bom. E o lado ruim é que depende só da gente. A gente viu nas últimas rodadas que o Santos não conseguia uma reação, perdeu para o Juventude. Volta a falar aqui, né? Contra o Juventude a gente falou, olha, é uma rodada perfeita para a gente. Só que o Santos não venceu, perdeu por 3-0 do Juventude. Aí depois não jogou contra o Fluminense e só não entramos na zona de rebaixamento exatamente porque o Grêmio perdeu para o Sport. Então não dá mais para ficar só contando com o resultado adverso dos outros, porque o Corinthians não venceu e o Atlético Paranaense também não venceu. Com isso, o Santos pega o Grêmio, que era o time que estava nos salvando para não entrar na zona de rebaixamento. Então é ganhar ou vencer domingo na Vila Belmiro. A torcida promete fazer uma recepção bem calorosa ali para os jogadores, né? Concentração lá no CT Rei Pelé a partir da 1h da tarde. Espero que a torcida carregue esse time em busca de uma vitória, porque é o jogo mais importante do Santos até o momento nesta temporada. Porque se perder para o Grêmio, até mesmo um empate, aí a confiança vai ficar ainda mais abalada do que está. Né? Eu estava assistindo o jogo contra Corinthians e Sport, e a festa que a torcida, que os jogadores, que o técnico, né, eles fizeram depois do apito, é aquilo, né? Parece que lavaram a alma mesmo por conseguir, pelo menos temporariamente, sair da zona de rebaixamento, né? Agora o Sport voltou por conta do resultado do Bahia, mas parece que lavou a alma. E é isso que o Santos precisa. Precisa de um resultado bom agora para que consiga respirar um pouco mais. O próximo jogo do Santos será exatamente contra o Sport, né? Jogo fora de casa. Então a gente precisa voltar a vencer. É isso. Deixe o seu palpite aqui com a hashtag ReageSantos nos comentários. Deixa o seu like, se inscreve no canal e também baixa o aplicativo da OneFootball para você acompanhar o tempo real desse jogo do Santos. Tem as estatísticas que depois a gente sempre traz aqui no canal. Primeiro link aqui da descrição. E amanhã, como de costume, vocês sabem, tem jogo do Santos, tem pós-jogo. Independente do resultado, estaremos aqui. Espero que finalmente para comemorar uma vitória do Santos diante do Grêmio. Um grande abraço para vocês e vai para cima deles.